A engenheira Valéria já apresentou as bases do nosso projeto, as bases que fundamentaram o nosso trabalho e num termo de compromisso e para a perícia assinado com o doutor Carlos Valéria, com o Ministério Público de Minas Gerais. E a ideia fundamental desse projeto é que nós façamos uma avaliação da situação ecológica, liminológica, os usos do solo, diagnóstico e situação atual do reservatório e da bacia hidrográfica do reservatório de Nova Ponte, ou seja, uma situação uma análise da situação biogeofisiográfica do reservatório e da bacia hidrográfica. Isso inclui um diagnóstico liminológico e ecológico do reservatório, um estudo dos usos do solo, uma relação climatologia-funcionamento do reservatório e um ponto importante que é determinar como é que a operação do reservatório se coaduna com esses usos múltiplos e de que forma nós possamos avançar nesse processo de maior utilização dos reservatórios do ponto de vista de usos diversificados, para que, inclusive, a economia regional possa também apresentar resultados positivos. Eu vou fazer uma pequena digressão nessa palestra, porque muito do que eu vou apresentar aqui eu baseei num estudo que foi feito e está sendo realizado já há mais de 50 anos na represa do Lobo. Então, eu queria apresentar, é muito rápida essa primeira apresentação, eu queria apresentar o primeiro slide, que é esse slide logo após o slide de abertura. Por favor, próximo slide, para mostrar onde se localiza esse reservatório. É um pequeno reservatório. Não. Sim? Tudo bem? Não, já está em modo exibição. Obrigado, professor. Tá, obrigado. É um pequeno reservatório de 7 km² de área, com 3 metros de profundidade média, e nós usamos esse reservatório como um modelo de estudo do reservatório e a bacia. E é lembrar sempre, fundamental, que o reservatório ele tem uma ligação direta com a bacia hidrográfica, todo o processo de gestão da bacia hidrográfica ou não gestão atinge o reservatório, de modo que esse foi o foco do nosso trabalho nesse reservatório. O próximo slide mostra aqui o reservatório. Aqui é o centro da USP, do qual fui diretor por 10 anos, o Centro de Recursos Hídricos e Ecologia Aplicada, que é um centro bastante ativo, que está localizado na beira do reservatório, que produziu muitos estudos, reuniões internacionais, cursos de capacitação. O próximo. Aqui os dados morfométricos e morfológicos do reservatório, o comprimento máximo, a largura máxima, a profundidade máxima, a profundidade média, área de superfície, perímetro e o volume, que é muito menor, evidentemente, do que Nova Ponte, 22 milhões de metros cúbicos, mas é um modelo bastante importante para estudo, né? E é um modelo que, do ponto de vista logístico, é bastante importante para estudo e interessante para estudo, uma vez que é uma logística bastante factível num reservatório desse porte. Próximo. Pode passar. Aqui só a bacia hidrográfica, com algumas características de agricultura, reflorestamento, etc., que é exatamente o estudo que nós estamos fazendo, a doutora Valéria está fazendo, no reservatório de Nova Ponte, para identificar os principais usos do solo da bacia e, evidentemente, as cargas desses usos do solo para o reservatório. Próximo. Aqui uma visão um pouco mais detalhada do reservatório, com áreas de macrófitas aquáticas aqui nos principais tributários. Próximo. Aqui a rede hidrográfica, próximo, que é muito importante nos reservatórios, porque alimenta, evidentemente, os processos hidrológicos no reservatório e também pode carregar substâncias tóxicas, nutrientes, material em suspensão. O próximo.
Aqui os solos da bacia hidrográfica, que são solos basicamente arenitos, esses amarelos, com algumas áreas de basalto, né? Próximo. Aqui a cobertura do solo e os usos mais detalhados do solo nessa bacia hidrográfica. Próximo. Aqui o escoamento superficial por diferentes em milímetros, né? Que é importante também para entender como é que o sistema dos diferentes compartimentos da bacia hidrográfica atinge o reservatório. Próximo. Aqui os sedimentos produzidos, que é muito importante, e isso também é um estudo bastante fundamental. Reservatórios têm um tempo de vida baseado, que dependem muito do sedimento produzido na bacia hidrográfica. Por isso que a conexão entre os usos do solo, os sedimentos produzidos e os impactos no reservatório são importantes. Próximo. Aqui a situação climatológica, isso aqui é um resumo de 45 anos de dados de precipitação, radiação solar e vento, que são parâmetros fundamentais para o funcionamento do reservatório. Próximo. Aqui um recorte de 2012, 2015 da precipitação. O próximo. Aqui um recorte mais detalhado do vento durante períodos muito curtos de espaço de tempo para comparar com os processos dinâmicos do reservatório, a circulação, a hidrodinâmica e vários outros processos. Próximo. Aqui um exemplo, né? Isso aqui é um exemplo de como que as distribuições verticais de afluentes com diferentes temperaturas se distribuem ao longo do reservatório e podem, por exemplo, carregar nutrientes ou substâncias tóxicas, né? Aqui o gradiente de temperatura mostrando um processo de estratificação, neste caso, que ocorre também em Nova Ponte, né? Próximo. Aqui um trabalho que foi feito, uma tese de doutorado com a hidrodinâmica, mostrando a circulação na margem direita do reservatório, que carrega nutrientes e produz eutrofização mais para o centro do reservatório. Próximo. Aqui um exemplo bem claro dessa circulação horizontal, né? Carreando substâncias e elementos e matéria em suspensão para o centro do reservatório. Próximo. Aqui um exemplo muito claro, né? Isso foi tirado durante uma frente fria, num determinado ponto geograficamente referenciado, e no mesmo ponto, sem frente fria, o próximo. Veja a diferença. Isso mostra como é que ventos com determinadas rajadas em metros por segundo podem afetar a circulação vertical e horizontal de um reservatório. Próximo. Aqui, distribuição vertical do fitoplâncton, pode passar esse, não, são dados que, neste momento, não dá para a gente detalhar muito, mas tem um slide a mais aí que eu gostaria de apresentar, o próximo, que é um florescimento de cianobactérias durante um período de seca intensa, e vejam a evolução do processo, num determinado momento o reservatório ficou totalmente tomado por uma cianobactéria exótica. Isso não acontece em Nova Ponte. Nova Ponte nós não encontramos cianobactérias e, portanto, é uma situação muito importante do reservatório que mostra uma qualidade de água de excelente nível. Próximo. Aqui o ciclo do fósforo, próximo. O ciclo do nitrogênio, próximo. Para dar uma ideia de qual é o trabalho que nós fizemos. E aqui uma coisa interessante e importante, que tem muito a ver com o reservatório de Nova Ponte, que são os serviços que o reservatório apresentou, serviços ecológicos, que é algo que a professora Valéria, a doutora Valéria, está trabalhando bastante. Quais são os serviços que o reservatório apresenta para a sociedade, que podem ser usados? No nosso caso, aqui nesse reservatório, ele tem os serviços de regulação de gás, regulação de clima,
regulação de enchentes, retenção de sedimentos, retenção de nutrientes, manutenção de hábitats de reprodução, conversão de energia, porque ele é uma hidrelétrica, ele é usado para recreação e turismo, recursos genéticos, recursos medicinais, ciência e educação foi muito usado para a formação de pessoal, potencial de aquacultura, e daí os fatores indiretos que atuam sobre esses serviços e os fatores diretos que atuam sobre esses serviços. Isso é um projeto, é um dado muito importante, e no caso de Nova Ponte é fundamental nós conhecermos toda a variedade dos serviços, mas não só a variedade, quanto valem esses serviços. Nesse caso aqui, uma doutoranda minha fez um estudo e verificou que esse reservatório, de 7 quilômetros quadrados, ele apresenta um valor de serviços para a sociedade de $45 mil por hectare por ano, em função de todo esse conjunto de serviços aqui produzidos para a sociedade. Isso é um ponto muito importante que a doutora Valéria está trabalhando ativamente no reservatório de Nova Ponte. Próximo. Bom, pode passar. O reservatório de Nova Ponte não se encontra no estágio de excesso de eutrofização ou excesso de degradação. Um aspecto que precisa fazer no reservatório de Nova Ponte é o estudo hidrodinâmico do deslocamento das massas de água, até por causa dos usos múltiplos e da aquacultura que é feita no reservatório. O próximo slide mostra um detalhamento maior. Vejam a direção e a velocidade das correntes. Nós fizemos isso em 80 pontos, mostrando a direção, velocidade das correntes, mais a qualidade da água. E esse é um ponto importante que é preciso desenvolver no reservatório de Nova Ponte para que se possa saber onde melhor localizar os tanques de aquacultura e onde localizar os vários usos múltiplos desse reservatório. Próximo. Aqui um exemplo de uma represa no Amazonas que tem certas similaridades com Nova Ponte, porque uma coisa que nos surpreendeu, o reservatório de Nova Ponte tem pouco oxigênio no fundo, tanto no verão quanto no inverno. Isso nos surpreendeu. E aqui dá para entender um pouco essa dinâmica desse ciclo do oxigênio. Próximo. Muito bem. E aí há uma possibilidade de usos dos diferentes processos de ecohidrologia e fitotecnologias, especialmente nos tributários, especialmente nos mananciais. Reflorestamento de mananciais e dos mananciais de Nova Ponte, inclusive, é muito importante, uma vez que esse reflorestamento vai permitir retenção de sedimentos, produção de água, melhorar a capacidade de retenção desses de materiais tóxicos, por exemplo. Então, essa utilização na montante do reservatório e nos diferentes braços do reservatório, nos diferentes tributários, é muito importante. Próximo. Aqui a morfologia é importante. O reservatório de Nova Ponte tem uma morfologia um tanto quanto complicada, não é como Balbina, que é muito complicada, mas por exemplo, Jurumirim é um reservatório que se aproxima muito aqui no Paranapanema. Portanto, essa morfologia é algo também importante de caracterizar um reservatório. Próximo. Aqui é um exemplo muito interessante. Quando você tem uma vegetação, um manancial que tem vegetação bastante robusta e bastante desenvolvida, o custo do tratamento é muito baixo. À medida que você vai tirando a vegetação e diminuindo a vegetação dos mananciais, aumenta muito o custo do tratamento. Certas cidades que têm um manancial muito bem protegido gastam somente cloro para fazer o tratamento de água para transformá-la em potável. Outra cidade, isso custa R$ 2 a R$ 3 por 1.000 metros cúbicos.
Enquanto que em São Paulo, por exemplo, onde nós temos algumas áreas totalmente desmatadas na região metropolitana, o custo do tratamento vai para 300, 400 reais por 1.000 metros cúbicos, 100, 150, 200 vezes maior, devido justamente à necessidade de você utilizar muitos surfactantes, coagulantes, para que se possa transformar essa água em água potável. Então, isso é um ponto importante que deve ser muito considerado nesse processo de renaturalização ecológica do reservatório de Nova Ponte. Próximo. Aqui a degradação da qualidade da água. Esse é um trabalho que eu fiz para a Unesco desde 1850 até o presente. Mostra que houve uma deterioração muito grande da qualidade da água. Felizmente, no caso do nosso reservatório de Nova Ponte, nós não temos grandes impactos da diferença na qualidade da água com o tempo, que é extremamente importante do ponto de vista de complexidade analítica e toxicidade, até porque essa água pode ser muito bem utilizada para abastecimento público. Próximo. Um exemplo aqui, reservatório de Barra Bonita, olha o tamanho desse florescimento de cianobactérias. Isso aqui é microcistis, que é uma alga tóxica. Próximo. Pode passar rapidamente agora, que eu já quero. Bom, o projeto ele deve considerar essa sustentabilidade física, ou eu diria biogeofisiográfica, a sustentabilidade econômica e a sustentabilidade social. É esse processo que deve ser considerado quando se procura utilizar um reservatório para usos múltiplos. Nós temos as informações sobre a questão biogeofisiográfica, né? E sabemos, estamos procurando levantar os dados sobre a sustentabilidade econômica e estamos também procurando ter algumas informações que ainda no diagnóstico que a doutora Valéria está fazendo sobre essa sustentabilidade social. Então, o foco do nosso trabalho é esse que está aqui delineado. Próximo. Muito bem. Vamos ver como é que funciona a Nova Ponte. Rapidamente. Desculpem se eu tomei um certo tempo para essa apresentação, mas eu precisava mostrar qual é a base teórica e de conhecimento nosso que nós estamos aplicando em Nova Ponte. O próximo, aqui o reservatório, né, de Nova Ponte, na bacia do rio Paranaíba, né, é um reservatório montante, um reservatório de acumulação, com uma morfometria razoavelmente complexa, como nós estamos vendo aqui nesse mapa, né. Uma das pessoas que fez um trabalho bem desenvolvido em Nova Ponte foi o William Silva, que logo no começo do reservatório, 1994, fez uma tese de mestrado sobre o zooplâncton do reservatório, orientado pela minha esposa, a doutora Takako Matsumura Tundiz. Próximo slide mostra as isolíneas das variáveis físicas e químicas. E aqui tem uma primeira surpresa no período de verão. Próximo. Então, vejam, há uma estratificação térmica, né? Temperaturas de 29 graus, a quase 30 graus na superfície, e uma diferença de 5 ou 6 ou 7 graus na temperatura de fundo. Isso mostra que o reservatório tem uma estabilidade térmica muito bem desenvolvida. Isso era de se esperar no verão. O próximo. Aqui, vejam, o reservatório, em toda a extensão da distância da barragem, isso aqui é 0 de oxigênio. E aqui tem entre 1 e 2 de oxigênio dissolvido. Isso nos preocupou porque isso é uma estabilidade térmica e química, né? Isso nós vimos no verão. E com isso há outros processos que estão ocorrendo no reservatório. Próximo. pH, né? Algumas áreas de pH também, com bolsões, né? De diferentes concentrações de pH, dados de pH. Próximo.
Aqui, condutividade elétrica, que tem uma relação com nutrientes e íons dissolvidos, né? Vejam que há áreas de menor e maior condutividade em diferentes regiões, né? Temos aqui áreas de mais alta condutividade, evidenciando a concentração de íons, nitrogênio, fósforo, mais no fundo do reservatório, que era de esperar, naturalmente. Próximo. Turbidez, também a mesma coisa, né? Com algumas áreas de maior turbidez e menor turbidez, por causa dessa estratificação, que essa estratificação térmica e química, ela é o DNA do reservatório no verão, né? Que mostra claramente como é que ele está funcionando em termos físicos, químicos e, evidentemente, biológicos. O próximo, fósforo total. Aqui tem um bolsão de fósforo com maior concentração, provavelmente devido a um efluente que carregou esse fósforo aqui para esta região do reservatório, 60 microgramas por litro. Não são dados muito elevados, não. A concentração de fósforo total não é preocupante. É uma concentração de um reservatório que está entre oligotrófico e mesotrófico, ou seja, é um reservatório cuja qualidade de água está bastante protegida, com pouca contaminação e pouca contaminação. Próximo. Aqui, ferro total, que é muito evidente nessa região, né? Então, tem alguns bolsões também de ferro total, mas quantidades mínimas nas superfícies. Próximo. Aqui o fósforo total já passou, manganês total. Nós fizemos os vários íons, isso mostra sempre essa estratificação, que é normal no reservatório estratificado, mas sempre com concentrações abaixo do valor máximo permitido, que é bastante favorável. Próximo. Zinco total. Próximo. Bom, e aqui, evidentemente, os perfis verticais. Vamos passar rápido, porque só para dar uma ideia de como é que o perfil vertical se coaduna com aquelas variáveis horizontais. Próximo. Então, vejam a temperatura da água, né? Esse perfil vertical. O pH variável, porque o pH tem também, depende muito da concentração de organismos, etc., né? Por volta de 7, 7,5. Temperatura maior na superfície, naturalmente, muito menor no fundo, né? Chega a 7, 8 graus de diferença. Né? Próximo. Agora veja o oxigênio dissolvido. Saturação próxima de 100%, né? Aqui, em alguma dessa parte, dessa estação, e depois zero de oxigênio dissolvido no fundo do reservatório. Isso nos preocupou inicialmente, porque quando você tem uma área sem oxigênio, alguns metais, por exemplo, mercúrio, metais pesados, mercúrio no sedimento, quando tem oxigênio até o fundo, o mercúrio não fica retido. Mas se, por exemplo, tiver mercúrio e não tiver oxigênio na água, o metilmercúrio é solúvel. E ele, então, vai para a superfície, pode contaminar os peixes e passar para os seres humanos. Isso não acontece nesse reservatório porque não tem mercúrio. Né? E, por outro lado, como o fósforo pode também se transformar de fosfato férrico em fosfato ferroso, quando não há oxigênio no fundo, fosfato férrico passa para fosfato ferroso, que é solúvel. Mas como tem uma barreira térmica por causa da temperatura, ele fica retido na zona do hipolímnio do reservatório. Também ele não vai para a superfície. Como vocês têm pouco vento na região, não há turbulência que possa remover essas camadas verticais no reservatório. Próximo. Pode ir passando a condutividade elétrica, turbidez, pode ir passando, porque eu quero agora mostrar depois os outros. E vejam que, outra coisa que nós fizemos, que é importante, foram os metais do sedimento. Né? Então, em fevereiro, fizemos metais. Próximo.
Vejo alumínio no sedimento, nada de grande preocupação. Próximo, ferro no sedimento, nos diferentes pontos, manganês no sedimento, cobre no sedimento, cobre seria preocupante, mas veja o nível 1, nível 2, o valor valor máximo permitido, segundo a resolução do CONAMA, um pouco de contaminação, mas nada muito preocupante, né? Em miligramas por quilograma de sedimento, então não é nada preocupante. Próximo, chumbo no sedimento, muito abaixo do valor máximo permitido, né? Tanto no nível 1 quanto no nível 2. Próximo, níquel no sedimento, também, né? O nível 2, valor mais provável do valor máximo permitido no nível 2 também, próximo. Zinco no sedimento, também abaixo do valor máximo permitido. Pronto. Agora, na campanha de agosto. Né? Na campanha de agosto, a surpresa que nós tivemos foi que continuou a estratificação. Normalmente, quando no inverno, vários sistemas que estão estratificados no verão, eles circulam completamente no inverno. E nós verificamos que isso não aconteceu em Nova Ponte. Próximo. Então, vejam, houve uma certa estratificação aqui da água, né? Temperaturas mais baixas, evidentemente, mais 24 graus na superfície e 20 graus em profundidade. Ou seja, continua um certo grau de estratificação. Menor, 3 a 4 graus de diferença, enquanto que no verão, cerca de 8 graus. Isso significa que não há mobilidade vertical no sistema, produzida, por exemplo, por ventos. Essa mobilidade vertical ocorre quando, por exemplo, chega uma frente fria, diminui muito a temperatura de superfície, você fica quase como uma reta aqui, e você não tem diferenças de temperatura no eixo vertical. Então, aqui há uma estratificação em menor escala, mas que continua. Próximo. Aqui para ver, olha, tem uma área aqui sem oxigênio. Uma área com oxigênio entre 1 e 2, ou seja, tem isolíneas que mostram, né, que ainda existem regiões no reservatório com pouco oxigênio. Aqui, tanto no inverno quanto no verão, tem uma larva de calboros, que é uma larva de inseto, que ela tem capacidade de resistir à desoxigenação, ela vive em áreas sem oxigênio, porque durante a noite ela sobe à superfície para se alimentar de zooplâncton. E ela refaz uma bolsa de ar. Né? Ela sobe durante a noite para escapar da predação dos peixes. Desce durante o final da noite para a zona onde não tem oxigênio, mas ela tem uma bolsa de ar. E tem muito calboros nessa região, nesse reservatório, tanto no verão quanto no inverno, né? E nós detectamos. Isso não tem grandes problemas do ponto de vista de contaminação ou qualquer outra coisa. É um fenômeno biológico interessante que ocorre nesse reservatório. Próximo. Aqui o pH também. Pode ir passando agora, porque é uma continuidade desse processo. Condutividade, vejam bolsões aqui de fluidez, de condutividade. Fósforo total também, com menos, né? Ferro total também tem umas certas estratificações, em menor escala do que no verão, mas existe ainda, né? Em menor concentração também. Né? Próximo, pode ir passando agora para os perfis verticais, que foram estabelecidos pela nossa... Nós usamos uma sonda multiparamétrica para fazer os perfis, e os nossos dados de metais pesados são obtidos com espectrofotômetro de absorção atômica no nosso laboratório. Então, veja a temperatura da água com menor estratificação, o pH. Pode ir passando agora rapidamente, porque o oxigênio ainda tem um grau de diferença, né? Desde a temperatura, desde a superfície até o fundo, e continua essa estratificação. Condutividade elétrica aumenta no fundo, evidenciando concentrações de minerais e íons no fundo. Próximo, fósforo total também. Próximo, ferro total, zinco, manganês,
Muito bem. Metais no sedimento em agosto. Alumínio, pode ir passando. Ferro, manganês, cobre também, ó, bem mais abaixo do valor máximo permitido do nível 1, praticamente abaixo, né? Chumbo também no sedimento. E níquel no sedimento também abaixo do nível 2, zinco no sedimento, pouco acima, mas sem grandes problemas de contaminação. Tá cá? Oi? Edu, eu estou numa conferência. Liga mais tarde. Bom, aqui tem algumas imagens que foram feitas pelo nosso colega Igor Gachavara, do reservatório de Nova Ponte. Aqui é uma imagem do Landsat, que logo que nós visitamos, a primeira visita, 27 de fevereiro, ele fez essa imagem. As próximas imagens vão mostrar alguns impactos interessantes. Aqui uma outra visão do reservatório, né? Aqui, vejam bem, a linha amarela indica 800 metros de altitude, né? De acordo com o topodata do INPE. Então, vocês vejam que o reservatório tem plenas condições de água, né? Em todas as suas áreas. Aqui, 810 metros, também a mesma coisa, né? Depois, próximo, aqui, 800 metros, pode passar, 810 metros também. Agora vejam a cota de 790. Tem mais água aqui e uma menor quantidade de água aqui. Vamos ver o próximo, 790. Então, vejam, anterior, por favor. Passa o anterior. Volta para o anterior, por favor. Então, vejam que 790, próximo, aqui está. O limite máximo de utilização do reservatório, segundo esses dados aqui, é de 790 metros. Porque na montante presta pouca água para que possa ser utilizado. Isso já aconteceu na seca. E aqui você tem um volume de água muito maior. Ou seja, a possibilidade de utilização de 40 a 45 metros do reservatório para a produção de energia deve ser rediscutida, sim, porque senão o uso do reservatório em todo esse volume, todos esses 45 metros, pode comprometer os usos múltiplos. Essa é a indicação que nós vamos precisar fazer para que o Ministério Público possa depois passar a outra fase do processo de negociação. Porque se continuar, o reservatório ele pode ter sido construído inicialmente para a produção de energia, mas vejam, agora não é só produção de energia mais. Agora tem uma população que cresceu, vai precisar desenvolver usos múltiplos, então tem que compatibilizar esse processo de produção de energia. E tem um conceito muito importante que está sendo hoje discutido bastante, que é a água, energia e alimentos. Então, a utilização do reservatório, eu poria água, energia, alimentos e economia. Aí esse é o ponto fulcro do nosso processo e nós vamos, evidentemente, avançar na direção de dar bases científicas e tecnológicas para que o Comitê de Bacia possa estabelecer os fundamentos para os usos múltiplos, articulado com a geração de energia e os processos de geração de energia e usos da água do reservatório de Nova Ponte. É um projeto muito importante, não é só importante para a região de Nova Ponte, é um projeto importante para o país, porque muitos reservatórios estão sendo usados ad libitum para a produção de energia e muitos usos múltiplos estão sendo negligenciados. E eu acho que é uma nova etapa de uso de reservatórios no Brasil. Nós temos muitos reservatórios, grandes reservatórios, e essa compatibilização do uso múltiplo com as várias possibilidades é muito importante, porque
os reservatórios eles podem alavancar muito, esse uso múltiplo pode alavancar muito a economia regional. Nós sabemos, por exemplo, da importância da aquacultura, que a doutora Valéria está mostrando e está fazendo diagnóstico nessa região. Mas tem irrigação, tem recreação, tem turismo, recreação, aquacultura, é preciso capacitação, um projeto de capacitação de técnicos para que possa ter um monitoramento avançado do reservatório. Eu não consegui, nos diagnósticos que a FAPEMIG fez, eu não consegui garimpar os dados, porque tinha um processo muito complicado de monitoramento, por isso que nós avançamos bastante essa parte do diagnóstico do reservatório, do ponto de vista de limnologia do sistema. Mas então o que eu quero dizer, deixar claro aqui, que é evidente que o Comitê de Bacia tem autoridade e as bases para fazer e para desenvolver um projeto de gestão integrada do reservatório rumo aos usos múltiplos, à economia regional e esses serviços ecológicos do reservatório. Nós, na nossa missão, é produzir os insumos científicos e tecnológicos para que daí o Comitê de Bacia, em função desses insumos, possa, e com a experiência que vocês têm, local e regional, e a participação ativa da comunidade, fazer esse processo. Eu acho que era isso que eu queria mostrar. Talvez eu tenha cedido um pouco o tempo, professor, mas eu fiz questão de apresentar essas ideias. Agora eu vou deixar com a minha colega Valéria, que seguramente vai adicionar informações muito importantes no projeto. Vamos fazer a discussão no final, né? Isso, professor. Tá bom. Olha, muito obrigado pela sua audiência e queria dizer que foi uma satisfação participar dessa reunião. Eu acompanhei toda a discussão que vocês fizeram desde o começo e gostei muito e participei dessa discussão. E eu vi que o comitê é bastante ativo e isso é um ponto bastante animador, porque sem a participação da comunidade e essa participação ativa, não dá para avançar. Então, parabéns pelo trabalho e obrigado pela oportunidade. Obrigado, professor Tundizi, professora Valéria. Obrigada, professora. Antes de mais nada, queria agradecer a abertura desse espaço, né, para a gente poder apresentar o nosso trabalho. Também agradecer muito né, a paciência. A minha fala vai ser bastante rápida, a maior parte o professor já apresentou, né, dados bastante importantes. Nós precisamos agora refinar um pouco o nosso diagnóstico com relação aos usos do reservatório e aos usos do entorno, né? Eu consegui finalizar a análise da imagem de satélite do uso e ocupação do solo do entorno. Tem um instrumento aí bastante interessante, que é o PACOERA, que foi aprovado, né, pelo órgão ambiental, licenciador da UHE Nova Ponte, e que eu utilizei a mesma envoltória dos estudos, né, para fazer essa análise desde 1993, quando o reservatório foi formado, até 2023, que nós conseguimos as imagens de satélite do MAP Bioma. Então, isso a gente pode olhar e verificar e diagnosticar como é que está sendo o desenvolvimento do uso do entorno, que é um dado bastante importante para a gente estabelecer uma cota porque esse reservatório ocorre o deplecionamento, é um reservatório de regulação, um reservatório muito grande que tem 449 quilômetros quadrados, né? E abastece também 3 usinas ajudantes. Então é muito complexa esse equacionamento da gente estabelecer cota mínima e tal, mas isso implica que a gente tem que refinar o nosso diagnóstico para falar tanto sobre o uso do entorno, até pelas próprias agropecuárias e condições de uso do solo, teve muita alteração, e estabelecer também uma dinâmica de avaliação com relação ao uso do reservatório em si, através das pisciculturas e também da captação de água para a agricultura e tal. Então, nós estamos nessa fase, professor Silvio e demais, de finalizar esse diagnóstico
e apresentar para vocês, para o comitê e, claro, também para o Ministério Público, essa informação para a gente poder refinar. Então, a base do nosso projeto também é uma discussão participativa com base no nosso diagnóstico, até para a gente construir em conjunto, conversando e apresentando todas essas forçantes, vamos dizer assim, no status quo do reservatório, para estabelecer um uso nesses pilares que o professor Tundizi comentou, né? Sustentabilidade econômica, sustentabilidade ambiental, social desse reservatório. Então, é essa a minha preocupação agora, da gente buscar essas informações, que eu até queria pedir uma colaboração dos membros do comitê, né? Se eu posso entrar em contato para refinar qual é o uso das pisciculturas, das aquiculturas. Eu tenho buscado as secretarias municipais, né, para a gente ter um diagnóstico, uma condição bem clara de como é que está a pressão, vamos dizer assim, a capacidade de suporte com relação ao uso da água, principalmente. Para o do entorno, eu já tenho os dados e já estou finalizando esse diagnóstico, até para a gente identificar quais os serviços ecossistêmicos que estão ali, né, operando, quais os potenciais serviços, quais os que estão sendo utilizados, até para fornecer subsídios melhores tanto para o comitê, mas principalmente para o Ministério Público, para as instituições, de tomarem a decisão com relação ao uso desse recurso tão importante. Tá, ok? Me coloco também à disposição, né? Eu participei, gostei muito de participar dessa reunião do comitê. Realmente é um comitê bastante atuante, as pessoas estão muito bem ciosas, né, da sua capacidade, da sua competência, e parabéns, professor Silvio, né, pela sua condução, e muito obrigada por abrir esse espaço para a gente, tá ok? É isso, obrigada. Muito obrigado, professora Valéria. Eu preciso fazer um encaminhamento que não é exatamente o que eu queria, mas eu preciso me ater ao adiantado da hora, né? A apresentação de hoje era mais para dar ciência aos nossos conselheiros do trabalho que está sendo realizado, reafirmar essa necessidade de colaboração, então solicitar aos conselheiros que, quando instados, participem do levantamento de informação, né, das discussões, porque esse trabalho ele vai voltar aqui quando estiver terminado, exatamente para que nós possamos fazer o tal do planejamento de uso da área impactada pelo reservatório, um planejamento conjunto, né, uma solução proativa e não reativa, exatamente para que nós possamos evitar aqueles incômodos que ocorreram quando da depressão profunda do lago, né? Talvez nós tenhamos uma oportunidade de nos preparar para isso, e várias informações muito pertinentes, no sentido, por exemplo, da melhor distribuição da aquacultura, né? Para aproveitar melhor as condições naturais ou as condições apresentadas agora no reservatório. Então, eu vou perguntar para os nossos conselheiros se eles querem fazer alguma colocação, alguma pergunta, mas só alertá-los que hoje era mais uma apresentação primeira, né, para dar mais ciência daquilo que está acontecendo, e que esse assunto voltará para uma reunião exclusiva e presencial, né, onde nós poderemos conversar mais profundamente, trocar mais os assuntos. Eu vou pedir à secretaria que agora desligue a apresentação para que nós tenhamos um quadro melhor. O professor Tundizi pediu a palavra. Professor, o senhor tem toda a palavra aí. Não, eu queria só salientar, professor, que eu tenho outra reunião, às 2h, eu tenho uma reunião presencial para discutir um plano de planejamento energético para São Carlos. A cidade de São Carlos está começando a colocar aqui, está começando a estudar uma planta
fotovoltaica de grande porte para todo o município, eu vou ter essa reunião às 2 horas. Só isso, eu acho que até, se fosse possível, tá, falei com a Valéria, talvez a gente pudesse fazer outra reunião especial do Conselho só para discutir todo esse projeto e todo esse trabalho. Mas eu estou à disposição para discutir o que for possível dentro desse limite de tempo, sem dúvida nenhuma. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu é que agradeço, professor Tundizi. Eu também tenho uma reunião do Conselho Estadual de Recursos Hídricos agora, às 2 horas, então também o nosso calendário, o nosso horário está um pouco apertado. Então eu vou pedir uma certa brevidade para os nossos conselheiros, agradecendo antecipadamente, viu, professor Tundizi, professora Valéria, e já nos preparando para mais à frente. Nós temos uma reunião aí sim mais efetiva, presencial, com apreciação dos resultados finais, para caminhar rumo a esse planejamento e essa gestão, né, do reservatório, da área do entorno do reservatório. Eu tenho aqui, eu não consigo identificar, eu peço para a Lilian me ajudar. Lilian, eu estou vendo que tem mãos levantadas. A Cordélia. Cordélia, mas tem mais uma que eu vi aqui. É do professor Tundizi. Não, eu vi o Regis Assu levantando a mão. Cordélia, por gentileza. Eu queria, bom, só complementando aí, professora, eu até levantei a mão um pouco antes, sugerir que uma próxima que ela seja presencial e também pedir ao professor Tundizi se ele disponibiliza essa apresentação para a gente aprofundar um pouco mais. Claro, perfeito, sem problema. E também, se for o caso, colocar à disposição também uma sugestão à Câmara Técnica de Planejamento para aprofundar um pouco mais sobre essa questão, porque eu acho que ela tem muito a ver com o trabalho, né, da Câmara Técnica de Planejamento. Claro, a apresentação está disponibilizada, podem utilizar à vontade, sem nenhum problema, e fazer, inclusive, perguntas por e-mail, se for o caso, antes da apresentação total nossa, que eu acho que poderia ser, viu, professor Silvio, para nos dar mais tempo, talvez no começo de janeiro, para a gente acertar tudo. Nós temos que entregar o relatório para a promotoria no final de fevereiro. Então, nós estaremos vai ser uma importante reunião para que a gente possa adicionar dados dessa discussão no nosso relatório final também. Agora, outra coisa que eu gostaria de pedir é se é possível disponibilizar no meu e-mail os e-mails de todos os membros do Comitê de Bacias, porque aí eu passo o e-book do meu livro e outros trabalhos que podem ser fundamentais para essa discussão também. Tem bastante informação lá, tem vários estudos de caso, a senhora tem o livro também. Então, acho que isso poderia... Tem vários outros trabalhos que a gente pode adicionar e daí a gente pode, digamos, alimentar essa discussão de uma forma mais avançada. Tá bom? Professor Tundizi, eu vou solicitar à Secretaria Executiva, eu acho que eu já passei o contato de vocês para a Secretaria Executiva, e vou pedir para a Secretaria Executiva tomar todas essas providências, inclusive mandar comunicados aos nossos conselheiros para colaborar no processo que vem por aí, principalmente daqueles municípios do entorno, né? Então, as representações municipais que são bem atuantes aqui no nosso comitê, vou mandar um comunicado específico para eles, para estarem atentos e colaborarem aí nos levantamentos e nos trabalhos relacionados a estudos preliminares. Cordélia. Isso vai ajudar bastante a professora Valéria no diagnóstico que ela está fazendo. Isso é muito importante. Já pode considerar feito, né? Nós estamos fazendo aqui, já pode considerar feita a solicitação à Secretaria Executiva. Eu só vou pedir, Cordélia, para que você e a Valéria só façam depois esse contato mais específico, para que a Secretaria encaminhe a vocês esses endereços de contato, esses... endereços, telefone, essas questões aí.
com o apoio que for possível aqui, até porque para nós é extremamente importante. A Câmara Técnica ela estará envolvida, né, porque é importante para a gente na elaboração do produto, mas também posteriormente, quando do início dos trabalhos do processo de gestão, né, de planejamento e gestão da área do entorno, porque é importante para a nossa bacia. Eu não consigo verificar nenhuma outra mão levantada. Lilian, tem alguma? Eu acho que não. Professor Tundizi, professora Valéria, muito obrigado. Está aqui feito o nosso compromisso para uma futura reunião presencial, e aí sim com muito tempo para discutir, apresentar não só os resultados, mas principalmente as opções futuras, né? O que resulta de todo esse estudo que está sendo realizado, não só no lago de Nova Ponte, mas que impacta diretamente todo o seu entorno. Muito obrigado, obrigado pela disposição de ficar conosco até 1h da tarde aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço em nome do meu e da Valéria, naturalmente, pela oportunidade. Estaremos sempre à disposição. Acho que é um trabalho muito importante para a região e para o país. Estamos à disposição, vamos trabalhar juntos. Eu fico esperando os e-mails de todos os participantes para mandar os trabalhos, porque isso pode enriquecer a nossa discussão. Agradeço a oportunidade e parabenizo o Comitê de Bacia pela sua importante contribuição que está dando para a região e para o país, sem dúvida nenhuma. Muito obrigado. Obrigado. Lilian, você levantou a mão? Sim, professor, a internet caiu, ficou uns 4 minutos, e eu gostaria de saber se houve alguma solicitação. Sim, eu vou colocar a Cordélia em contato com você. Nós vamos fazer uma colaboração aqui com os estudos do professor José Galizzi e com a professora Valéria, principalmente porque tem uma parte agora que é muito participativa e é muito importante que principalmente os representantes dos municípios do entorno colaborem no levantamento de dados e na discussão dos resultados. Então, Cordélia, se você puder fazer essa gentileza de aproximar mais a secretaria com o professor Tundizi e com a Valéria, eu agradeço. Muito obrigado. Tranquilo, professor. Fico à disposição. Pode deixar. Muito obrigado. Então, obrigado. Tem vários. Professor José Galizzi Tundizi, professora Valéria Saracura, se quiserem permanecer conosco, são bem-vindos, mas eu entendo que caso vocês queiram se retirar nesse momento. Obrigado. Obrigado, agradeço a oportunidade. Bom final de semana e bom feriado. Muito obrigado. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Obrigada, professora. Eu também vou me retirar e desejo sucesso no restinho da reunião. Estou à disposição também. Muito obrigada, viu? Obrigado. Até mais. Obrigada. Bom, eu vou agradecer aos membros do Conselho por terem permitido essa troca aí de pontos de pauta. Eu não tenho controle aqui. Lilian, por gentileza, quantos conselheiros nós ainda temos na reunião? Só um instante que nós vamos verificar. Eu vou consultar os conselheiros se nós vamos interromper a reunião e passar os próximos pontos de pauta. Eu acho que só sobrou um, né, Lilian? Só o da... Temos 12 membros presentes. Sim, ficou o item 7. Eu vou perguntar para esses 12 membros se nós passamos a discussão, que não é uma discussão tão rápida assim, imagino, quanto à deliberação do regramento dos grupos de trabalho, ou se podemos passar esse item para a próxima reunião. Minha opinião é passar para a próxima reunião, presidente. Concordo também, favorável. Passar para a próxima reunião, com certeza. Eu acho que nem pode também só também. com nós. Acho que a gente nem pode, né? Silvio. Sim. Daí ele, hein?
Eu também concordo deixar para a próxima reunião, porque eu acredito Sim. que é uma pauta extensa, né? Até a gente ter esse regramento. Tá. Tem alguém contrário que nós façamos, encerremos hoje a reunião? William, é contrário, William? Não, Silvio, não sou contrário, não. Só uma dúvida. Além Sim. do regramento, já poderia formar grupos de trabalho na próxima reunião? Se for deliberado? O regramento não impede a formação dos grupos de trabalho. Eles podem ocorrer antes do regramento. Inclusive, okay, no próprio dispositivo já tem lá uma cláusula para os grupos que foram formados antes da aprovação do regramento. Tá ok, obrigado. Nada. Estou entendendo, então, que nós podemos... Sim? Alguém estava falando aí, desculpa. Para a próxima reunião, essa discussão. Tá. Muito obrigado a todos os presentes. Eu vou pedir, assim, muitas desculpas ao professor Alexandre Valmont, que é o coordenador da Câmara Técnica de Instrumentos Legais, que ia fazer a apresentação e ajudar-nos na deliberação, na discussão da deliberação do regramento. Valmont, desculpe, mas eu precisava deixar o professor Tundizi fazer a sua apresentação. Sem problema, professor. Sem problema nenhum. Tá. Muito obrigado, então, pela presença de todos. Estou encerrando a reunião nesse momento e esse ponto de pauta passa para a próxima reunião. Obrigado a todos. Lilian, por gentileza, já pode encerrar a gravação. Obrigado, um bom dia a todos vocês, um bom final de semana. Alô, Obrigado, igualmente, boa tarde, pessoal. Valeu, tchau, tchau. Uma boa tarde. Boa tarde a todos.